a praticar a palavra de Deus. Você vai ver como é que Deus vai fazer a mudança na tua vida. Creia. Sabe por quê? Olha como é que é bonito aqui a passagem de Deus aqui, ó. Aqui em Mateus 19, versículo 13. Olha que Deus, olha que Cristo falou. Ó. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes pusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos as repreendiam. Ó. Então Jesus disse: Deixe vir a mim as crianças, e não as impeçais. Sabe? Não impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Viu? Se a gente não for semelhante, igual uma criança, não vamos para o céu. Sabe? O reino do céu é assim, irmão. Criança não tem maldade, irmão. Sabe? Criança se sente quando ela é nova, se sente alegria, paz. Não. Pode parar quando uma criança, quando é recém-nascida, pequena, sabe? Ela dá um sorrisinho, você já fica tudo, né? Eu sou assim, ultimamente tô assim. A criança sorri, já fico, até eu fico sorrindo. Eu gosto de ser criança. Né? Porque Deus é tremendo, mas se a gente não for igual, sabe? Miguel Lima, opa, Deus abençoe tua vida. Obrigado por estar compartilhando aí, estar assistindo a live. Que Deus venha abençoando sua vida. Que Deus venha fazendo morada aí no teu coração, onde você se encontrar. Amém? Que você seja também um porta-voz da palavra de Deus aí, ó. Transmita a palavra de Deus aí onde você está. Abençoa. Abra a boca agora e fala: Deus te abençoe. Que Deus esteja contigo. Que Deus é maravilhoso, não é? E Deus é maravilhoso mesmo, sabe? Quando Deus ele quer trabalhar na vida da pessoa, ele trabalha. Vamos ser igual criança. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos ser o sal da terra. Porque nosso país está precisando. Está precisando de pessoas levantarem de novo. A palavra de Deus, ela chegar lá no topo, como sempre foi. Por isso que nosso país é o que é hoje. Né? Mas estava na hora da gente começar a levantar. Né? O povo de Deus mesmo, se levantar. Pessoas de Deus, homens de caráter, mulheres de caráter. Deus quer que nós nos levantamos, sabia? Ele quer fazer um avivamento nesse país, mas tem que começar por nós mesmos, começar a se ajudar um ao outro aí, ó, fazer a diferença, falar que, para mostrar para esse povo que Deus é conosco. Quando a gente falar de Deus, eles sentirem e verem Cristo em nós, né? Sinto prazer em te seguir. Né? Que Deus venha abençoando grandissimamente a vida de vocês, mano. Aqui, ó, a passagem aqui para nós refletirmos, mano. Que Deus venha abençoando grandissimamente mesmo. Muito obrigado a vocês que estão conectando aí, que estão me ajudando a fazer dessa live um dia melhor. Uma live especial, né? Ela é tão especial quando as pessoas participam, quando as pessoas compartilham. Sabe por quê? Que Deus está tocando no coração de vocês. E vocês vão ser usados para levar essa palavra para mais pessoas. Eita, Deus é maravilhoso, mano. Isso que é para nos fortalecermos, eu e você, ó, quando nós não passamos por situações difíceis da vida, preste atenção. Ó. Em Mateus, capítulo 14, versículo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem do outro lado. E fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Sabe? Cristo manda a gente ir. Mandou aqui, ó, pra você ver como é que é bonito. Os discípulos obedeciam o que Cristo falava, não ficavam indagando, ficava discutindo, sabe? Eles sempre atentos ao que Deus falava. Deus mandava eles ir, eles iam. Né? E quando Deus manda a gente ir, nós vai. Quando Deus fala, fazei, nós faz. Ou nós vai criticar? Já parou para pensar? Quantas vezes a gente mais discute, mais fica pensando se é ou não vai, ou, né? Se é realmente ou não. E eles foram para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. A importância da gente orar, mano. Deus, em cada versículo que você lê aqui da Bíblia, ele tem uns ensinamentos, obediência, oração, né? Quando a gente obedece a Deus, ora para conversar com Deus, expor nossos problemas, nossas aflições, nossas dúvidas, né? Nossas tristezas, nossas decepções, a nossa vida no geral, apresentarmos a Deus, Ele vai fazer a diferença, irmão.
Ele vai agir, sabe? Porque Deus, ele trabalha, sabe? Deus, ele quer o melhor para os seus filhos. Ele não quer o mal. Igual ele fala, assim, né? A gente que é meio ruinzão, né? Que a gente é meio xarope mesmo. Sabe dar coisas boas aos seus filhos? Imagine Deus que está no céu. O que não vai dar se a gente pedir? É ou não é? Mas também a gente tem que andar direito, né, irmão? Não adianta também só querer que Deus faça, 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 e a gente não faz nada por Ele, sabe? Ele pede obediência. E quando a gente obedece e segue os seus mandamentos, a gente se dá bem, mano. A gente não se dá bem por causa disso, sabe? A gente procura a felicidade em lugares errados, sabe? A felicidade está aqui em servir a Deus. Em servir a Deus é a melhor felicidade que a pessoa pode ter. Porque todo o preenchimento, todo o vazio que a pessoa sente, é Cristo que preenche, né? É o amor de Deus que vai nos preencher esse vazio. É a criação vai sentir falta do Criador, né? É o Criador que preenche esse vazio que a criação sente, né? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava longe. Ele ficou orando até de tarde, então até a noite, não. Cristo ficou um bom tempo orando, então, né? Você vê, a gente, quantas horas a gente consegue orar, mano? Não, ora. Ou chutar em minutos, quantos minutos você aguenta orar para Deus? Quantos minutos você aguenta conversar com Deus? Sabe, conversar mesmo. Se expor com Ele. Agradecer tudo o que Ele já tem feito por você. A gente não aguenta muito tempo, né, mano? Porque a gente já começa a repetir um monte de coisa quando começa a orar demais, né? Com 10 minutos, vai lá. Daqui a pouco você já começa a repetir. Né? A gente tem que aprender, mano. Aprender a orar. Colocar na coisa de Deus. Deus falou aqui, ó. Obedecer e orar. Sabe? Já estavam a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O barco estava lá, ele estava lá no alto mar, lá, né, longe já, e as ondas lá batendo. O vento estava sacudindo o barco estava quase afundando, sabe? E às vezes esse mar aqui representa as dificuldades da vida da gente, irmão. A gente tá no barco ali, sobre o mar lá, indo naquele barco. E as dificuldades, os problemas, as provações que nós temos que passar nessa vida, vem com tudo, né? Tem vezes que o inimigo é tão feroz que fecha o tempo, aquela tempestade, a gente não vê solução, né? Fica até com medo, né? Fala, nossa, e agora estamos sozinhos aqui, mas a gente nunca está sozinho, a gente esquece quem nos mandou ir, né? Quem mandou eles ir aqui, os discípulos? Cristo pega o barco e vai, sabe? Cristo mandou. Só que aí você pensa, mas como é que é? Se a gente vai, é para ir só? Ele não vai, ele falou que ia ir depois, né? Cristo ia com eles, eles iam atravessar pro outro lado. Mas como Cristo ia se ele não estava no barco? Né? Aí as dificuldades vêm. Só que Cristo não abandona, mas quando a gente chama ele vem ao nosso encontro, sabe? Alta madrugada, dirigiu-se Jesus a ele. Cristo não abandonou. Cristo foi andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Aí, eles viram a visagem lá, né? Como diz aqui no nosso estado aqui, viu uma assombração lá, uma visagem, ficaram com medo. Ah, irmão, eu falar a verdade, se a gente tivesse também no meio deles lá, né? Naquela situação que eles se encontravam, vendo Cristo andar pelo mar, né? Não tinha visto, né? Vendo aquela pessoa vindo andando sobre as ondas do mar, né? Sobre o mar. Imagina, o que você fazia, irmão? Ah, eu acho que eu pulava no mar. De medo, sabe? Eu acho que eu pulava. Porque não tinha pra onde correr, né? Ou pulava no mar ou enfrentava a visagem. Só que era Cristo, irmão. Cristo estava ali, sabe? E gritaram de medo. É um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sabe? Não tenha medo. Tenha fé, rapaz. Tem coragem aí. Sou eu, sabe? Não tenha medo, sou eu. Senhor,
disse Pedro: se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Ó, Pedro, ó, se é realmente Deus, se é realmente Cristo, que eu vá até ele. Aí Cristo respondeu, né? Venha, respondeu. Nesse momento, irmão, olha que bonito, ó. Olha que lição que a gente aprende que essa fé de Pedro, sabe? Se quer viver o sobrenatural de Deus, irmão, tenha fé, sabe? Crê em Deus. Se o Senhor, se é realmente isso que o Senhor quer, eu vou fazer. É isso que o Senhor quer, Senhor? É isso mesmo que é para mim fazer? Então eu vou fazer. E no momento que Pedro focou em Cristo, sabe? Em Cristo ele andou sobre o mar. Ele viveu o sobrenatural de Deus, sabe? Ele começou a sentir o sobrenatural de Deus, sabe? Aí sim, irmão, quando a gente começa a viver e colocar a fé em Deus, muda. E como muda? Pedro, naquele momento que ele colocou o foco em Cristo, não ficou olhando para as situações ao seu redor, mas creu em Cristo, o milagre começou a acontecer na vida dele, porque ele começou a sentir o sobrenatural da vida dele e começou a andar sobre as águas, sabe? Será que a gente tem esse poder aí, essa fé que ele teve naquele momento e viveu o sobrenatural de Deus? Né? É isso que Deus quer da gente, que a gente tenha fé, mano, sem duvidar no teu coração que Ele vai fazer e Ele faz, que Ele é poderoso para derrubar muralhas, derrubar gigantes, abrir o mar. Esse Deus, ele tem poder, só que ele exige que a gente creia nele, se arrependa dos nossos pecados, porque a gente peca muito, né, irmão? Se arrepender dos pecados para poder, porque o pecado nos afasta de Deus. Não é à toa que Cristo perdoava os pecados, né? Seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Porque cada vez que a gente peca, irmão, nós se afastamos de Deus e a gente não consegue ter acesso à intimidade com Deus. Deus vai falar conosco desde quando a gente começa a andar, trilhar o caminho de Deus. Aí a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. Pedro foi aprendendo, porque Pedro era meio turrão também, né? Mas ele foi aprendendo, ele foi se moldando, ele foi mudando o seu caráter, a sua visão. E Deus, ele tem planos bons para todas as pessoas, irmão. O plano dele é tão perfeito que o inimigo, ele sabe disso e fica tentando impedir ele e a palavra dele se cumprir na tua vida, porque depende de mim e de você crer. Vai depender de outra pessoa. O inimigo vai até tentar manipular o jeito dele para as pessoas não alcançarem a salvação, ou não alcançarem a palavra que liberta, que cura, sabe? Aí sim Deus vai fazer um milagre na vida da pessoa. Mas crê, mano. Crê que Deus é. Pedro creu, sabe? Ele viveu o sobrenatural, isso que é bonito, irmão. Deus fala, não tenha medo, creia somente. Se você crer, você verá a glória de Deus. A gente teima em não crer em Deus, irmão. A gente deixa se levar por palavras que nos derrubam pelo mal, sabe? A gente vê uma pessoa caída, a gente já se derruba. Ah, não, aí, ó, isso olha, falava que era de Deus, é isso. É de orar pelo irmão que caiu, ou pela irmã que caiu, quem sei que sejam. A função do cristão é orar pelo seu próximo, ajudar o seu próximo. Lembra lá da passagem lá do bom samaritano? Sabe, quem passou lá para ajudar era um samaritano, que nem ajudava as pessoas, eles viviam em briga, não se davam bem. Foi um estranho que ajudou aquela pessoa que estava caída, mano. E os doutores da lei passavam e nem olhavam. Sabe, Deus quer isso aí, mano. Ele quer que a gente volte ao primeiro amor. Sabe, aquele amor que você não vê de dificuldade, mas você quer de coração louvar a Deus, adorar a Deus. Sabe, sente bem, sente alegria. Você sente o amor de Deus dentro de você. Sabe, a paz reina. Que a gente possa voltar a esse primeiro amor, mano. Sabe, sentir, quando você falar de Deus, você sentir aquela paz, a presença de Deus realmente, sabe?
para nos guiar. Porque quando a gente tem a presença de Deus, irmão, a gente guia, irmão, Deus nos guia. Né? Deus é maravilhoso, irmão, sabe? Mas quando a gente começa a buscar